Você já ouviu aquele pastor que começa a filosofar no meio da mensagem e você não faz ideia para onde que ele quer ir? Ou aquela pessoa que dá explicações sobre mistérios bíblicos, mas com tanta certeza e convicção, e a gente não faz ideia de qual versículo bíblico que a pessoa tirou aquilo, como se ela tivesse um conhecimento especial, algo que outras pessoas não soubessem. Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre o tipo de pessoas assim. Saiba que esse tipo de atitude de ter verdade secreta, de revelar mistérios, não é uma característica apenas do século XXI. Desde o primeiro século, desenvolvendo-se no segundo e nos seguintes, o cristianismo enfrentou dentro de suas fileiras uma heresia, que é a que nós queremos falar aqui nesse vídeo, a heresia do gnosticismo. Quer aprender sobre o gnosticismo? Então, segue a vinheta. E aí, curiosos do passado, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Prof. Thiago Kiefer. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Vai se inscrevendo, dando like, compartilhando esse vídeo no grupo da igreja de vocês, compartilhando minha página do Instagram, @Prof. Thiago Kiefer. Eu tenho certeza que esse vídeo pode abençoar vidas para a gente aprender a ler o texto bíblico sabendo as referências que os autores fazem, da gente não se contaminar com as heresias que estão à nossa volta. Então compartilhe, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para quem assistir esse vídeo. E quando a gente fala do gnosticismo, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o gnosticismo não é uma invenção cristã. Provavelmente o gnosticismo ele seja uma filosofia, uma ideologia, chamem como quiser, que já fazia parte da vida das pessoas, que ao se converterem ao cristianismo, sendo gnósticos, adaptaram o gnosticismo ao cristianismo, fazendo o gnosticismo cristão. A palavra também, gnosticismo, é uma interpretação. Ou seja, as pessoas que olharam posteriormente a essa prática que nós vamos comentar, elas vão utilizar essa palavra gnosticismo. Quem fazia parte do gnosticismo? Os gnósticos, a partir da palavra grega gnose, que significa sabedoria, conhecimento. Então vai ser mais um conceito criado posteriormente de uma doutrina que se forma em um ambiente marcado pela conexão entre a cultura judaica, as religiões de mistério e as filosofias orientais. Então, nessa mescla de filosofias, nesse sincretismo religioso, provavelmente nasceu o gnosticismo. Um dos que vão chamar esse gnosticismo de uma helenização aguda do cristianismo vai ser um historiador lá do século XIX, Adolf Harnack, historiador que a gente falou no vídeo sobre Marcião também. Se não assistiram esse vídeo, procurem aqui no canal do YouTube que vocês vão encontrar. E esse gnosticismo ele vai representar um sentimento religioso de rejeição do mundo físico, do mundo material. E isso feito a partir de um hábito transcendental da mente. A gente já encontra o gnosticismo, apesar do desenvolvimento mais forte dele se dar a partir do século II, já no primeiro século, no Novo Testamento. Os apóstolos, eles vão tentar combater as especulações envolvendo anjos e espíritos, o falso dualismo, a libertinagem moral. Então a gente já encontra isso no Novo Testamento. Mas a gente vai encontrar muito mais os registros arqueológicos e filosóficos e escriturísticos do gnosticismo no segundo século com os pais da igreja. A gente sabe pouco do gnosticismo pelos próprios gnósticos. A gente sabe mais do gnosticismo pelos pais da igreja. Que pais da igreja são esses? Vários deles. Irineu de Lyon, Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano de Cartago, Hipólito de Roma. Então, todos esses que vão defender que o gnosticismo não era apenas uma interpretação diferente do cristianismo,
mas era uma heresia cristã da tentativa de explicar a fé cristã por meio da filosofia. Há quem diga, né, o que tem a ver Jerusalém com Atenas, dessa problemática entre o cristianismo e a filosofia greco-romana. Orígenes, ele vai chegar a trazer uma transcrição literal de um texto de um gnóstico, o Heráclito, e a gente consegue ver a partir dessas citações um pouco do pensamento sobre os gnósticos. Mas essas são fontes de segunda mão. E sendo fontes de segunda mão, a gente pode confiar por saber a seriedade dos pais da igreja, mas também como historiadores, como pesquisadores da literatura antiga, nós precisamos certamente sempre ter aquela dúvida, aquele pé atrás, porque é uma fonte de segunda mão. Então, muitas vezes há comentários ad hominem, né, contra a pessoa, não simplesmente contra a doutrina. Então, tem que ter esse cuidado para entender o gnosticismo em si a partir das fontes de segunda mão. Até 1945 era só fonte de segunda mão que a gente tinha. Mas lá no Alto Egito, na cidade de Nag Hammadi, foi encontrado uma biblioteca com 13 códices. E nessa biblioteca tinha literaturas antigas que conseguiram que a gente tivesse um olhar mais preciso acerca da doutrina gnóstica. Nessa biblioteca tinham vários textos gnósticos. Tinha o Apócrifo de João, tinha o Apocalipse de Adão, tinha o Evangelho dos Egípcios, tinha a Protomeia Trimófica, tinha os Ostrianos, os Halógenos, 3 estrelas de 7, Evangelho da Verdade, Tratado sobre a Ressurreição, Tratado Tripartite, Evangelho de Filipe, Evangelho de Tomé e muitos outros textos que davam essas ideias do que era o gnosticismo. Mas afinal, o que esses caras eles pregavam? Eles pregavam. Os gnósticos, eles queriam conquistar tanto a parte mais educada quanto a parte mais popular dos cristãos do primeiro século. Então eles misturavam uma cosmogonia, ou seja, uma ideia de criação do mundo, com o ensino de fórmulas, ritos simbólicos, cerimônias místicas, fórmulas e rituais místicos, que muitas vezes eram desconhecidos porque estava de fora, porque precisava uma iniciação para participar disso, tais como as religiões de mistério. Na ideia de criação do mundo dos gnósticos, o Deus Supremo, ele era bom e era insondável, era impossível da gente compreender esse Deus Supremo. Ele era cheio de virtude, cheio de verdade e era o Pai de Jesus Cristo. Eles eram cristãos, então eles acreditavam na figura de Jesus Cristo. O problema é que esse Jesus Cristo dos gnósticos, eles tinham um corpo ordinário, né? Ou melhor, eles não tinham um corpo ordinário, eles tinham um corpo fantasmagórico, porque o corpo ordinário é o que a doutrina ortodoxa segue, que Jesus se fez carne e osso. Mas no caso dos gnósticos, a ideia era que, como a matéria era algo ruim, dentro dessa perspectiva oriental e helênica, como a matéria era algo ruim, logo Jesus, que era Deus, que era santo, que era perfeito, tinha um corpo fantasmagórico, por não poder ter essa forma ruim. Então, esse Deus perfeito, ele administrava o mundo junto com outros seres inferiores, que eram os aeons, ou eons, que eram emanações do divino que formavam a pleroma, ou plenitude da essência divina. O Deus Supremo, ele não se relacionava com as pessoas. Então, quando a gente tinha no Antigo Testamento alguma manifestação da figura divina, era por meio desses aions ou eons que tinham essa revelação. Não era o Deus Supremo. Só que a queda dessa pleroma vai trazer a criação do mundo. E uma dessas divindades, subordinada, hostil, chamada de Demiurgo, teria criado o mundo visível. Seria este o Deus do Antigo Testamento. Um Deus inferior, um Deus cheio de paixão, um Deus vingativo, um Deus limitado, que havia criado a matéria que era mal, e que nos seres humanos a única coisa de bom que tinha não era o corpo, mas sim a
alma, que era uma fagulha de luz vinda do mundo superior, que era puro. Então a matéria era ruim, a alma era boa para os gnósticos. E não era possível nós nos libertarmos da nossa carne, da nossa matéria ruim, se a gente não tivesse um conhecimento específico. E esse conhecimento é o que vai dar o nome dos gnósticos. Podia ser um tipo de casamento especial com Cristo. Podia ser um batismo peculiar. A execução de nomos mágicos, unções especiais, conhecimento secreto. Então podia ser várias coisas. O gnosticismo não era uma coisa só. Mas era um conhecimento que fazia com que um crente fosse superior aos demais. Então, o que tinha conhecido, pleno conhecimento, a epignosis, eram os pneumáticos. Era a alta elite da igreja. Abaixo dos pneumáticos tinha os psíquicos, que eram membros normais da igreja, poderiam ser salvos pela fé, mas tinham uma bem-aventurança bem menor porque eles não tinham esse conhecimento superior. E aí os gentios ou ílicos, eles estavam destinados à perseguição porque não tinham conhecimento nenhum dos ensinos verdadeiros. Nessa rejeição do corpo, ressurreição serve para nada. Então, quando a gente morre, para que ia ter ressurreição? A alma voltava para o pleroma que não havia caído. Jesus, então, não morreu de fato porque a morte era algo superior. Então, para que ele ia ressuscitar e voltar para essa vida? Então, Irineu vai ser um dos que vai rebater essas heresias. E vai rebater essas heresias pelo fato de que eles diziam que os apóstolos haviam passado esses ensinos secretos para eles. Irineu, com a ideia da sucessão apostólica, vai dizer que não. Que os apóstolos foram nos lugares e colocaram presbíteros. E esses presbíteros pregavam para a igreja. Então, se Jesus deu um ensinamento especial para os apóstolos, esses teriam passado para os presbíteros e esses teriam passado para a igreja. Então, essa ideia de um conhecimento que ninguém tinha para os pais da igreja, sobretudo para Irineu, era algo que não fazia sentido. Então, esse grupo que precisa de um conhecimento específico, que tem problemas com a carne, e tendo problemas com a carne ou se martiriza demais, ou não tem problema com o pecado, vão ser os gnósticos. O conselho que eu tenho para dar para você é o seguinte: mesmo se vier um anjo dizendo que tem um ensinamento secreto, teve uma revelação, que não esteja presente nas escrituras, seja anátema. E no nosso caso, público pentecostal, a nossa ideia de continuidade dos dons, se a profecia contradiz a Bíblia com algo, uma revelação de algum cara, se não tiver em consonância com a Bíblia, esse profeta é falso. Não dê atenção. Gostou desse vídeo? Então compartilha. Faz bombar nessa internet aí e ajude esse prof a fazer o que gosta. Valeu!